Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando uma Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, meu 199, e o título do Thiago Faria é Papa Don't Pitch. Maravilhoso, né? Que belo título. Haja criatividade. O Chico vai cantar pra gente? Papa Don't Pitch. I'm in trouble, Deep. Por que esse título? Cris, nós estamos em trouble hoje? Ah, com certeza, né? Como que a gente vai se virar depois do episódio anterior agora, hein? Como superar Como a superar? entrevista com o Rodrigo Teixeira? Complicado. Parece aquela banda que lança aquele disco que vende milhões de cópias, influencia toda a cena musical e depois tem que lançar o próximo. E aí, One Hit... Como é que fica o One Hit Wonder? Não, aí acabou. Você sabe Aí que acabou. eu acho que a gente cometeu um erro. A gente devia ter exibido só metade da entrevista e guardado metade pra essa semana. É, eu pensei nisso hoje, mas aí já faz uma semana que tá no ar. Ou poderia ter guardado pro episódio 200, que agora já era... não vai ser como... Não vai ser melhor que aquele. Semana que vem, o 200 vai ser... Vamos trazer um tema que vai debater. Esperamos que traga muita discussão na internet, mas acho que vai ser difícil bater o de semana passada. Michel, eu ouvi falar que a gente tá em contato com o Joaquim Phoenix pra uma entrevista aqui na varanda, é isso? Com o Joaquim Phoenix, sim. O Brad Pitt vinha. Estamos esperando, quem sabe ele apareça daqui a pouco. Então pode ser que o Brad Pitt participe da entrevista. Porque agora é só nesse nível, né, gente? É porque o caminho de Netuno pra cá é muito longe. Pois né? é, então... É muito grande. Então na lógica do Thiago, a gente entrevistaria o Joaquim Phoenix hoje pra poder falar de Coringa semana que vem. Sim, verdade. Então quem aparecer primeiro vai gravar, dos dois. Michel, qual é o filme de hoje? Já não sei mais nada. Não vamos ficar debatendo a entrevista da semana passada? Por que é Papa Don't Pitch o nome do episódio? Vamos falar sobre Ad Astra, o filme de Brad Pitt, dirigido por James Gray e produzido por Rodrigo Teixeira. Mais importante de tudo, produzido pelo Rodrigo Teixeira. Filme brasileiro e do americano. Rodrigo Teixeira, assinado por Teixeira. Que nasceu aqui no Brasil e Exato. correu aqui. E Se ficou muito tempo, segundo o Rodrigo, aqui em Terras você não Brasileiras entendeu até- nada, corre pra ouvir a entrevista que nós fizemos semana passada com o Rodrigo Teixeira, porque só você que não ouviu, Ah, no Brasil inteiro. olha... Porque essa semana fomos destacados por UOL, outros órgãos, quer dizer, todo mundo comentando, a gente conseguiu Se você chacoalhar a procurar, internet. se você procurar no site do New York Times, a gente tá lá. Ah, certeza. Procura que tá lá. Certeza. Balcony Cinema. Então fica a dica, quem ouviu e ficou com aquele gostinho sobre a Ad Astra, nós vamos comentar sobre ele, mas antes disso, Thiago, tem um momento do boletim do Oscar. Antes disso, então tá bom. O que tá acontecendo, Chico? Aconteceu um terremoto na corrida do Oscar, Michel. Por quê? Porque um velho conhecido e querido da academia, nosso querido também Martin Scorsese, lançou o filme dele no Festival de Nova York na quinta-feira passada, e todo mundo amou o filme, tá elogiadíssimo, tá com 92 pontos de 100 no Metacritic, então ele tem uma cotação Aproveitamento altíssima, uma das altíssimo. mais altas do ano. Muitos elogios para o Martin Scorsese, para o filme, para o Robert De Niro, para o Joe Pesci, para o Al Pacino. O negócio tá impressionante, assim. Já falam em 11, 12 indicações pro Oscar. Então, ele veio chacoalhando, já entrou em todas as listas, né? Todo mundo já tá apostando no irlandês, inclusive para ganhar. Porque esse ano ela tava meio tumultuada, ninguém sabia dizer até agora ninguém sabia quem era o frontrunner mesmo, né? Algumas pessoas falavam do Era Uma Vez em Hollywood, a gente chegou a citar aqui que ele meio que saiu na frente, porque o Tarantino é um diretor experiente e tal, nunca ganhou um Oscar de direção de filme. E também falamos do História de Casamento, do Baumbach, também super elogiado, que pode ter tipo cinco indicações nas principais, né? Principais, né? Mas o irlandês chegou, é um filme do Martin Scorsese, é um filme americano, uma história real, é máfia, tem o Al Pacino faz o Hoffa, então eu acho que tem elementos ali muito apetitosos para a academia. Ele chegou e eu acho que agora ele é o frontrunner, sim. Tem poucos filmes que faltam estrear ainda. Tem alguns ainda pra estrear? Tem o Bombshell, que é com a Charlize Theron, Nicole Kidman e esqueci a outra menina, a Margot Robbie. Tem também o Cats, né? Que essa é uma das coisas mais esperadas do ano. Thiago tá ansioso. Eu tô esperando. Tem o 1917 do Sam Mendes, que é de guerra, né? Da Primeira Guerra, então
tem chances. E tem o filme da Greta Gerwig, O Adoráveis Mulheres, né? Então acho que são os principais. Talvez tenha mais algumas, mas esses acho que são os principais que podem dar uma balançada aí. Chico, Thiago, só... já fechou a conta? Eu ganhou o acho que melhor já, filme? mas eu tenho uma dúvida sobre o sim. irlandês, só para colocar aqui um pouco de drama na nossa conversa. Temperinho. Chico, vamos lá. Temos 2 pontos aí no irlandês que me deixam em dúvida sobre esse favoritismo dele no Oscar. O primeiro, a duração, é um filme de 3 horas e meia. Isso. Não é tão comum, 3 né? horas Um filme e de meia. 3 horas e meia lá no Oscar. Se bem que o Oscar tem esse histórico de filmes longos, Poderoso Chefão e tudo mais, mas é um filme bem longo. E o segundo é que é um filme da Netflix. Será que esse ano, depois do que aconteceu com Roma no ano passado, quer dizer, no início do ano, o Oscar finalmente vai se render à Netflix, dar um prêmio Então, principal para eles? acho que tem 2 coisas aí. A Netflix deu uma baixada de bola naquela coisa de não lançar os filmes do cinema, então eles já têm um lançamento um pouco maior no cinema. Eles já meio que se renderam um pouquinho a isso. Eles sabem que eles têm o Martin Scorsese, o filme novo do Martin Scorsese na mão. Então, é um produto, não dá pra você jogar fora, né? É um produto que dá pra você vender muito bem. Fora isso, eu acho assim, o ano passado a gente tinha um filme, era o favorito do ano, né? Durante muito tempo. Mas era um filme preto e branco, dirigido por um mexicano, falado em espanhol. Agora a gente tem um filme americano, dirigido pelo Martin Scorsese, Com falado todas em as inglês, estrelas das antigas. com todas as estrelas do Martin Scorsese e o Al Pacino ainda. Então eu acho que agora talvez fique meio irresistível. Mas eu vamos acho ver. que o Scorsese vai engolir esse... Você tá esse apostando bloqueio. nele, Michel? Ainda é cedo, né? Mas já ganhou. Já Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Ainda mais depois do que aconteceu com Green Book, corrida do Oscar pra mim é um mistério. Não dá pra apostar logo Mas uma coisa de que, cara. que geralmente acontece quando tem um prêmio bem, vamos dizer assim, retrógrado, como o do ano passado, é que no ano seguinte eles botam uma coisa um pouco mais cinéfila, um pouco mais celebrada. Eles se mais arrependem e universal. tentam corrigir isso. Exatamente. Vamos ver Vamos se vai aguardar. acontecer, mas eu acho que a possibilidade é grande. Algum rumor de o filme passar no Brasil em cinema? Porque eu já li hoje manchete que em Portugal não vai passar. Então, eu não vi nada disso, não sei exatamente. Até porque o IMDb estava dando uma data errada. Ele estava dando data de lançamento no Brasil, inclusive, e na Netflix, a data da estreia do filme no Festival de Nova York. Então, estava tudo meio bagunçado. Acho que 27 ou 29 de novembro na Netflix. Uma coisa assim, últimos dias de novembro. Eu acho, então, que vai... Não sei exatamente como é que vai ser. Mas é bem capaz de eles fazerem, né? Eles fizeram com Roma, não vou fazer com o filme do Martin Scorsese. Eu acho muito difícil. Acho que deve ter algum tipo de lançamento assim. Talvez até maior do que o Roma. Vamos ver. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Acho que o burburinho vai ser grande, assim. Enfim. O irlandês se junta ao Era Uma Vez em Hollywood. O Jojo Rabbit continua bem cotado para concorrer. O História de Casamento. O Parasite, né, que o nosso querido Thiago já assistiu. E a gente vai assistir em breve. Vamos ver. Em breve. Ele também está cotado para concorrer a melhor filme. Tem gente que acha que ele vai concorrer à direção também. Vamos ver, né? Seria meio estranho pro Oscar, mas pode acontecer. E é isso. Aí os outros, né? Enfim, esses são os principais, na verdade. E uma coisa que aconteceu essa semana também é que um outro ator entrou na corrida de... Porque a corrida de autor tá muito tumultuada. A gente falou já sobre isso algumas vezes. Mas entrou um outro nome de um filme, inclusive da Netflix também, que tá bombando, que se chama Eddie Murphy. Ele Eddie faz um Murphy? filme chamado Dolomite Is My Name. E tá elogiadíssimo, dizendo que ele tá incrível, um dos melhores papéis da vida dele e tal. A gente lembra que em Dreamgirls, né, ele era o favorito para ganhar, terminou, não esqueci para quem ele perdeu. Mas, assim, tinha uma comoção ali para premiar o Eddie Murphy. Eles gostam muito dessa coisa do ator que, né, sempre foi meio deixado para lá, voltar sendo premiado anos depois. E o Eddie Murphy tá aí. Só que tá muito difícil entrar nessa corrida, né? Porque tem Joaquin Phoenix, tem Leonardo DiCaprio, tem o Adam Driver, tem o Jonathan Pryce, tem... Al Pacino, Robert De Niro. Robert De Niro, com certeza eu acho que entra, viu? Acho muito difícil ele num filme do Martin Scorsese, elogiadíssimo do jeito que tá, não entrar. Muito bem. Mas é isso, tá pegando fogo o Oscar. Vamos partir então para as estrelas depois desse fogo, Cris? Bora. Ed West arruma as estrelas. Filme dirigido pelo James Gray, um diretor de 50 anos nova-iorquino. Já tem 50 anos o James 50 Gray? anos. Eu descobri que ele é descendente de judeus ucranianos. Olha Curioso, só, né? Judeus ucranianos.
Falamos sobre James Gray, um pouco sobre a carreira dele, quando falamos sobre Z, Cidade Proibida. Perdida. Né? Perdida. No episódio 77, A Princesa Amazona e o Explorador da Amazônia. Nossa, foi um com título- Mulher Com Maravilha. Mulher Maravilha. Quer dizer, não chega a Papa Don Pete, mas é um título curioso, Papa né? Don Pete é um dos melhores títulos de todos os tempos da varanda, mas tudo bem. Esse Pra é o- quem não pegou a referência, né? Vai que é uma pessoa da nova geração, vamos dizer assim. Papa Don Pete é uma referência a Papa Don Preach, um dos grandes sucessos da Madonna. Né? Madonna bem. pra quem não sabe quem é a Madonna é a Lady Gaga, A Beyoncé. dos anos 80 e 90, sei lá, 2000, não sei. O Thiago está aqui. Muitas referências, né, no Muitas nosso podcast. referências. A Madonna é isso mesmo que o Thiago É, que o Chico isso falou? aí. E a gente tem referências, a gente explica as nossas referências. A gente não Claro. deixa no ar. Não, Deixa, aqui, tem que explicar. aqui tem que incluir. É inclusivo, todos, né? exato. Inclusivo, exatamente. Bom, o James Gray é o 7º longa dele. Começou com Little Odessa, Caminho Sem Volta, Os Donos da Noite, Amantes, Era Uma Vez em Nova York, e depois usei A Cidade Perdida, até chegar agora em Ad Astra. Só pra recapitular, a varanda gosta de cinema de James Gray? Ah, gosta muito, né? Nós somos fãs do James Gray, não é isso, Michel? A gente até falou na entrevista com o Rodrigo Teixeira que enquanto ele trocava zap lá com o Com James o próprio. Gray, a gente aqui tenso, sem saber o que fazer, vale pra onde falar correr. que a gente não comentou, pra quem só ouve o podcast e não acompanha as redes sociais, o programa inteiro o Rodrigo Teixeira trocou o WhatsApp com o James Gray. É. A gente comentou, sim. Eu não lembro se ele falou A gente áudio. comentou, mas assim, as pessoas não acreditaram, mas foi verdade. Foi verdade. O Rodrigo simplesmente só não quis compartilhar com a gente o contato do James Gray, mas tudo bem, né? Aí fica pra próxima. Vou falar que a Cris foi atrás dos hackers de Araraquara, mas não deu certo. Tava Por todos enquanto presos. ainda não rolou. Então, e aí, Chico, e você? Eu sou um grande fã, assim, tem filmes do James Gray que eu acho que foram meus favoritos dos anos deles. O Amantes foi meu filme favorito de 2008 ou 2009, que ele foi lançado no Brasil. E o A Imigrante, né, que foi lançado Era Uma Vez em como Nova York, eu acho incrível também, acho 2 obras-primas, de verdade, assim. E os outros todos eu gosto em maior ou menor grau, mas mais pra muito do que pra pouco. Eu acho que teve uma virada do James Gray nos últimos tempos, né? Eu acho que desde o Era Uma Vez em Nova York, ele que sempre foi um cineasta muito, muito intimista e tal, ele cresceu um pouco. Ele cresceu no sentido assim, ele faz um filme mais épico com Era Uma Vez em Nova York, mas é um épico James Gray ainda. A mesma coisa com o Z. Agora ele foi pra não é blockbuster segundo o Brad Pitt. O Rodrigo falou que era, mas o Brad Pitt não falou. E aí, quem tem razão? O James Gray falou. O James Gray deu uma entrevista falando que... Pelo menos eu ouvi o James Gray falando. falou, não foi o Brad Que Pitt. o filme custou em torno de $100 milhões e que $100 milhões hoje é um orçamento médio, que tem filmes de 300 e 400 milhões, que esses são os verdadeiros blockbusters da atualidade. Mas ainda assim é muito dinheiro. É muito hein? dinheiro, né? Mas o que eu acho interessante sobre o... Características sobre o cinema do Então, James Gray. sobre o Gray... Eu tava pensando que em como os filmes dele eles não vencem a validade, né? Parece que eles não perdem com o passar do tempo. Talvez porque Não o são James datados. Gray, ele sempre foi muito fiel ao cinema que ele quis fazer. Eu lembro há um tempo, quando ele lançou Era Uma Vez em Nova York, o Amantes, ele dava entrevista e defendia um cinema mais clássico, com narrativa densa, personagens muito bem desenvolvidos. Ele nunca gostou muito de um cinema pós-moderno, fragmentado e nada muito simbólico. Ele é um diretor que defende essa narrativa clássica como uma narrativa que ainda pode provocar grande efeito no público. Então, seja lá qual correntes à parte, correntes cinematográficas à parte, tendências e tudo mais, o James Gray sempre foi fiel ao olhar que ele tinha. Então, talvez por isso os filmes tenham durado tanto. O que eu acho curioso, primeiro, me espanta muito esse classicismo e esse refinamento com que ele ficou notório assim, no cinema dele, né? Tanto entre os melodramas, como a gente falou, vocês dois falaram bastante do Amantes e do Era Uma Vez em Nova York, quanto os filmes mais policiais, como O Caminho Sem Volta, o outro é o Little Odessa, né? Quer dizer, esses Os dois Donos da Noite que mundos... tá no meio entre as duas É, coisas. tá no meio das duas coisas. E ele conseguiu manter isso tudo. E outra coisa que me chama muita atenção, o Rodrigo comentando que o James Gray é um nerd cinéfilo, né? E eu vi nas entrevistas dele, realmente eu falo, nossa, ele realmente... Essas duas palavras combinam com ele.
Mas os filmes dele, eu não vejo muito isso. Eu vejo essa coisa muito apurada do cinema independente, mais próximo até de um Cassavetes, assim, do que um mundo que as questões nerds sejam importantes, referências. Mas- Pelo contrário, ele tem uma coisa que se aprofunda. Nem é um cinema profundo, né? É um cinema de dramas familiares, né? Mas assim, a coisa de como ele filma isso, que não pra mim são duas coisas diferentes, o que é muito curioso. Então, eu imagino que o que o Rodrigo fala é que, assim, nerd porque ele conhece tudo e tal. Isso, claro. E eu acho que ele faz uma coisa que a gente comentou aqui quando falou do Kill Bill, do Tarantino, né? No Kill Bill Volume 1, as referências não estão mais verbais, as referências são visuais, são de construção, de não sei o que lá. Eu acho que o James Gray, as referências dele não são citações explícitas, ele não cita uma cena específica, não homenageia um diretor específico, mas ele pega todas as referências e constrói o filme dele com aquelas referências dele. Então eu acho que tem uma coisa de elaboração mesmo do que ele gosta. E quem viu os filmes dele reflitam a quantidade de questões familiares que estão nos dramas, né? Nós não vai vir esse assunto pra tona, com certeza, em Ad Astra, mas todos os filmes dele tem uma questão entre irmãos, entre pai e filho, sempre tem relacionamentos familiares de maneira muito saltada nos temas dele. Vamos pra sinopse, então? Filho de uma lenda do espaço Tommy Lee Jones, que desapareceu há muito tempo, o astronauta Roy McBride Brad Pitt, é convocado para a missão até Netuno de confirmar se o pai realmente morreu ou se está fazendo experiências que colocam em risco o sistema solar. Cris, o que você achou de Ad Astra? Assim, na lata? Eu posso dizer que eu achei que ia ser um filme mais... como é que eu posso dizer? Complexo, vamos dizer assim. Achei que ele foi um pouco mais simples e mais fácil no discurso do que o que eu esperava. Essa foi já de cara, assim, a minha primeira impressão. Ele é mais direto, eu acho ele até mais acessível do que eu estava esperando. Eu acho que o Brad Pitt tá bem. Eu acho que ele tá diferente, tá numa atuação madura, tá numa atuação interessante. Mas eu não sei, eu tava esperando uma outra coisa do filme e ele é mais... O discurso dele é mais direto do que eu esperava. Eu esperava que ele ia ter algumas mais camadas. E ele é mais direto ao ponto. O Thiago, recentemente fizeram sucesso filmes elogiados ou criticados, mas fizeram sucesso filmes no espaço como Gravidade, como Interestelar e como... Não posso esquecer o outro. Perdido em Marte? Perdido em Marte. Ele se enquadra em algum desses filmes, porque pra mim são filmes... Tirando a questão de estar no espaço, são filmes bem diferentes. Se for buscar então Solaris 2001, é um outro universo, eu não vou nem trazer, vou trazer para um mundo mais perto. Ele tá aí circulando entre eles, o que você... O que ele me lembrou mais recente foi o filme da Claire Denis, o High Life, que é esse o nome, né? A gente falou sobre ele Porque aqui. eu lembro que a gente comentou sobre o filme da Claire Denis, falando sobre o espaço, e a gente aqui até concordou que era um filme no espaço, mas poderia ter se passado numa prisão, por exemplo. O espaço era um pretexto para tratar de relacionamentos e tudo mais. E a Claire Denis tem esse aspecto muito físico do cinema dela, que parecia que puxava o filme do espaço pro chão mesmo, né, pro real. Então ela estava querendo discutir questões de relacionamentos, de paternidade, enfim. Eu fiquei muito curioso quando surgiu esse projeto do James Gray, porque eu sempre associei o cinema dele a um cinema muito realista mesmo, na construção das tramas, dos personagens, dos relacionamentos. Parece que ele sempre queria falar sobre questões humanas, né, um cinema humanista mesmo. E aí fazer um filme espacial, eu até pensei, será que ele vai... Onde vai caber, Será né? que ele vai para essa esfera do fantástico, até do que seria o misticismo, né, que aparece tanto nos filmes de espaço? E não, ele fez um filme do James Gray. Então eu concordo com a Cris quando ela diz que é mais direto do que talvez ela tivesse esperado, porque acho que é isso que ele faz, né? Ele leva um filme de espaço para um cinema que é sobre relações, sobre comportamento, É um cinema as pé no chão no pessoas espaço, e tudo né? mais. Eu li até exato, um cinema de espaço, mas que tá com os pés no chão. Eu li uma entrevista com ele que ele fala sobre
como ele não acredita nessa história de homenzinhos verdes, de extraterrestres. Ele fala que é absurdo você ficar perdendo seu tempo buscando vida extraterrestre. Na verdade, os problemas principais estão aqui na Terra. Tente ser feliz na relação com seu filho, com a sua esposa, enfim. Então é um diretor que ele é muito realista na maneira de ver o mundo, e não deixa de ser interessante um filme de espaço com esse olhar para a vida, né? Isso é o que faz do filme diferente, na minha opinião. Muito bem. Chico, e você? Então, a primeira vez que eu vi 2 vezes. Eu vi, inclusive hoje, né? O dia que a gente gravou, eu revi, que eu queria tirar umas dúvidas sobre os meus verdadeiros sentimentos em relação ao filme. Eu vi na sessão de imprensa e eu não acho que é o jeito certo de ver o filme, porque tinha muita gente, tá? Eu acho que esse filme é para você ver meio sozinha, tal, tentar entrar mais no filme mesmo. Mas o que me saltou aos olhos é que, para mim, é um cineasta em conflito que está ali. É um cineasta que tem muitas características, que fez as suas histórias sozinha, construiu o seu cinema e tal, e que, pela primeira vez, ele tem que lidar com um grande orçamento, com um estúdio por trás, uma coisa, uma indústria ali, um mega astro. Então eu fiquei pensando assim, nossa, o filme realmente assim deve ter sido um mega esforço do James Gray para poder se adaptar o cinema dele, porque ele é um cineasta que tem muitas marcas, muitas características e tal. Tudo que o Thiago falou, que você falou, que a Cris falou, né, que existe assim... Tem muitas camadas os filmes dele. É um filme mais direto, como a Cris falou. O humanismo tá lá, ele tem que trazer isso para um cinema que tem que vender ingressos também. Então eu vi um cineasta em conflito ali, que conseguiu, acho que, trazer muita coisa interessante, mas que outras coisas, não sei se eles ficaram tão plenas assim na tela. É um cineasta em conflito, mas também é um personagem em conflito? Sim, totalmente. Porque é um personagem que tem inicialmente, depois a gente discute mais, mas inicialmente tem uma relação com o pai como um grande herói. Ele é um grande herói nacional, digamos assim, né, americano, porque ele é um dos principais astronautas de todos os tempos, aí o filme conta no começo. Mas ao mesmo tempo... Do lado do Buzz Aldrin. Exatamente. Mas ao mesmo tempo ele não... O pai focou na carreira e por isso se afastou do filho, então ele fica essa relação de admiração, mas ao mesmo tempo de não convívio. E a relação do Brad Pitt com a sua vida também é uma relação muito parecida com a que o pai teve. Então eu acho que ali tem um personagem em conflito interessante que o filme traz. Em entrevistas o James Gray comenta que, vou até pegar a palavra aqui, que é um filme sobre estar sozinho. E aí você pode entender como estar sozinho no universo, até porque ele vai fazer viagens espaciais e vai ficar ali muito tempo. Mas não é, eu acho que ele não é só isso. O Brad Pitt, esse personagem, esse papel, também é uma pessoa que convive com o sozinho e se expressa até pelos olhares e tudo mais. E estar sozinho é um estado... em alguns momentos parece vegetativo, mas em muitos momentos é um estado normal, um estado pleno da vida dele. E isso me deixa um personagem muito conflito, muita dúvida, porque como tem essa relação tão carinhosa com o pai e tem aí vários questionamentos sobre se o pai tá vivo ou se não tá, se ele tá fazendo alguma coisa, se não certa, errada, e ele tá sempre com aquela visão heróica de um pai que praticamente o abandonou, né? Então eu acho isso muito rico no filme, mas eu concordo com a Cris, e eu não esperava nada diferente, que é um filme com discurso direto. Estou falando sobre espaço, estou falando sobre uma relação pai e filho, e não tem essa questão mística, como o Thiago falou, não tem nenhuma... Pra mim é inconcebível você querer comparar esse filme com 2001 ou com Solaris, porque tirando a questão de estar no espaço, não tem mais nada a ver, porque o filme não quer ser filosófico, o filme não quer buscar significados, e tá tratando de uma relação. Filosófico na relação humanista. Eu acho que filosófico sim. O que eu não vejo é muito esse lado místico mesmo. Exato, como se ele bloqueasse isso do filme, não existe. Não, então nem vamos discutir. Ele nega. Sempre que isso é levado, ele nega, né? Sempre que se traz essa coisa, essa possibilidade da vida em outro planeta, ou quando tem alguma coisa de religião, porque tem algumas coisas de religião, outros personagens rezam ou falam alguma coisa, porque Deus, porque não sei o que lá,
e astronautas, inclusive. Só que o Brad Pitt, ele meio que lida com aquilo com... Que bobagem. Então tem esse E eu negócio. acho super interessante quando eu li as entrevistas, perceber que o diretor tem esse discurso mesmo. Ele defende de um jeito muito direto também, na maneira como ele vende o filme. Ele é incisivo. Ele não precisava estar vendendo desse jeito, mas ele é um cara que tem esse... Ele fez um filme de espaço para negar filmes de espaço, né? Vários filmes de espaço, muito curioso por que ele decidiu fazer esse projeto. Mas eu queria só voltar ao que o Chico disse, que eu achei muito legal falar sobre o processo de criar um filme tão caro e tão grande. E foi muito bom a gente ter falado com o Rodrigo Teixeira, produtor do filme, porque quando a gente fala de um projeto de um diretor que é considerado um autor, parece que a gente entra num mundo de ilusões e que leva em conta só o diretor e ninguém mais. Como se ele tivesse o controle completo do filme que ele fez, como se ele fosse um escritor escrevendo um livro, a gente né? faz muito isso. É o cara, é a literatura. É impressionante. E eu acho bom ter o produtor contando como é difícil um projeto desse, como envolve técnicos de efeitos especiais, cortes do filme que são aprovados ou reprovados, Uma e mesa com versões, 50 pessoas. uma mesa com 50 pessoas decidindo cada trecho de diálogo e o diretor tendo que se adaptar a essas mudanças. Então, é O claro... produtor que se envolve no roteiro. Eu acho que o que o Chico disse pra mim é claro que isso aconteceu. É claro que o James Gray teve que se adaptar a essa estrutura grande. Se você não quiser acreditar nisso, quiser comprar a ilusão de que o James Gray teve domínio completo sobre o filme e fez o que ele queria, tudo bem, ok, o cinema permite esse tipo de coisa, mas eu acho muito mais plausível ver um projeto grande como esse como um projeto de mais entrar em acordo do que defender um olhar radical e pessoal, enfim. O Rodrigo falou que tirando provavelmente o Scorsese e o Spielberg, nenhum outro não deve conseguir. Tarantino, nenhum outro deve conseguir fazer 100% como quer, sem ainda participar mais, de decisões, porque né? como a gente comentou aqui na semana passada, o James Gray é um cineasta que a gente gosta muito, ele tem muitos críticos, principalmente europeus, que gostam muito dele, mas nos Estados Unidos ele nunca teve a valorização necessária para um cineasta do porte dele. Ou um sucesso, ou foi totalmente abraçado pela crítica. Ele nunca concorreu a prêmios importantes, assim, sabe? De prêmios do melhores do ano. Do Oscar, assim, né? do Oscar, do Globo de Ouro, não sei o que lá. Ele sempre passou muito à margem disso. Enquanto que na Europa ele tá sempre nos principais festivais. Exato. Quando não tá em Cannes, tá em Veneza porque o filme não ficou pronto. Então ele é um cineasta, assim, que... o Rodrigo falou aqui isso a semana passada, que Ad Astra pode ser a porta para as pessoas conhecerem a obra do James Gray. Porque as pessoas não conhecem. Assim, não é um cineasta que as pessoas conhecem Até de verdade. aqui no Brasil. Sabe? Até aqui no Brasil. Aqui no Brasil as pessoas não conhecem os filmes dele, quase. Exatamente. Mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte, quando eu revi o filme hoje, e aí tentando buscar realmente o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei no filme, eu enxerguei o filme, aí assim, é uma construção minha a partir da minha experiência com o filme, não acho que foi consciente nem inconsciente do James Gray quando ele foi fazer o filme, enfim, mas para mim o filme serve como uma alegoria para a situação que o próprio James Gray faz quando ele resolve fazer esse projeto. Por quê? Porque o personagem do Brad Pitt é um cara que ele sozinho ele teve que se adaptar à ausência do pai, ele construiu a história dele, ele virou um grande astronauta e tal, sem o pai presente, e para mim o James Gray também virou um grande cineasta sem ter essa coisa da indústria por trás, e agora ele tem que enfrentar isso. E o Brad Pitt tem que enfrentar uma grande missão, que é encontrar o pai. Então acho que tem um paralelo ali entre as duas coisas. Muito bem. O Thiago, estão comparando muito o filme, e o James Gray, inclusive, em entrevistas também fala um pouco disso, não que quis fazer mas que tem alguma coisa de referência, Apocalipse Now. Tem semelhanças nos projetos, e não só com o Apocalipse Now, porque a origem do Ad Astra é muito mais universal. Ele buscou a inspiração principal na Odisseia do Homero, então, que é o poema da Grécia Antiga. O Joseph Campbell, né? E que é a origem de tudo, né? Da narrativa na narrativa clássica como a gente conhece. Então, o James Gray foi lá à fonte, né? A ideia do projeto e se eu contasse a Odisseia de Homero do ponto de vista do filho que ficou esperando o pai enquanto ele foi para a Odisseia? É isso. Então, a origem do Ad Astra tá aí. Aí, é claro, como ele tá narrando a jornada do herói, vários outros filmes têm essa estrutura. O Apocalipse Now também, enfim, vários. Então, é possível você buscar
paralelos entre as coisas. É porque o James Gray busca estruturas muito clássicas, estruturas que já vêm de muitos anos, que influenciam toda a fórmula narrativa que a gente está acostumado a ver. Mas o que eu acho que tem de semelhança no Apocalipse Now, e que talvez por isso tenham comparado muito, está na narração em off do filme, né? Que é uma narração em off que não só comenta a ação, como quer mostrar sentimentos que aquele personagem não consegue transmitir no que está na trama, né? Pode ser, tem alguma semelhança. Não sei. Você achou parecido? Cris, você achou problemático o voice-over? Não. Muita gente tá reclamando. Não, até que não me incomoda tanto, não. Tem outras coisas que eu acho que... Vamos segurar para outras coisas. Então. É porque a gente volta a essa ideia do... A gente volta... Então vamos lá, Chico. Que a gente volta a essa ideia do filme, do diretor em conflito, personagem em conflito. Me parece, só chegando ao ponto, o elefante no meio da sala, que acho que é a questão principal do Ad Astra, me parece que são dois filmes brigando ali entre eles. Claro, isso superficialmente, dá pra gente analisar mais profundamente, mas você tem um filme de ação, uma aventura espacial, que tem cenas de perseguição de não chega a ser um carros. space opera, mas... É uma aventura no espaço. Nem acho que seria space opera, aventura espacial. Até quase uma estrutura de filme B mesmo, né? Tem uma aventura no espaço. E paralelamente... a quantidade de cenas de ação que o filme tem cenas de ação, tem suspense, enfim, tem terror, é uma aventura espacial. E, paralelamente a isso, você tem a narração em off do Brad Pitt dando uma densidade psicológica que aproxima o filme de um drama filosófico que nada tem a ver com o que a gente está esperando encontrar numa aventura espacial. Então, superficialmente, para mim está muito claro que são dois filmes ali, em conflito. Talvez, eu já vi elogios de pessoas que viram isso como proposital. Assim, como o Brad Pitt está em conflito, o filme também está. Minha genial. opinião também é essa. Então, eu vejo dois filmes brigando, um filme que tem mais o perfil de estúdio e um filme que tem mais o perfil do James Gray. E o interessante é ver como ele concilia as coisas ou não. Enfim, o James Gray é um diretor muito pragmático, então eu estou dando um olhar também pragmático para o filme dele. Mas eu vejo dois filmes ali dentro. Eu me incomodei bastante com a narração em off. Geralmente eu não me incomodo com narração em off, com voice-over. Eu acho que eu gosto até, desde os filmes no ar, eu sempre gostei. Eu sempre achei que, enfim, se você souber usar, você dá uma valorizada no seu material. Nesse filme, eu acho que é muito... É quase um objetivo didático que tem essa narração. Que é tipo assim, mostrar o que ele está sentindo, mostrar o que ele está pensando para as próximas coisas. Então situar esse personagem que talvez não esteja sendo situado para um grande público nas cenas mesmo, nas ações mesmo. Então, eu gosto muito mais, por exemplo, quando ele vai fazer a avaliação psicológica dele, porque ele está falando com uma máquina que seja, mas ele está falando sobre ele, do que ele está divagando. Me lembrou muito, aí vamos voltar a uma polêmica, me lembrou muito nessas cenas de divagação, que ele vai, lembra da mulher, lembra da família, lembra dele criança, que tem muitas imagens assim produzidas, me lembrou muito uma estratégia de montagem que tem nos filmes do Terrence Malick. De, divagar e poetizar a memória, a dor, a coisa íntima. Então eu acho que em alguns momentos a montagem é muito parecida com os filmes do Terrence Malick, principalmente o Árvore da Vida, eu acho. Graças a Deus não chega no nível dos últimos dois que graças a Deus dilui muito, assim. Não, sério, porque na Árvore da Vida eu acho que... Cadê o presidente, candidato a presidente lá, como chamava? Cabo Daciolo para discutir aqui. Eu acho que tem na Árvore da Vida, é um outro filme que é um filme em conflito, né? Existe uma parte que é muito bem resolvida, que eu acho que é a parte do Brad Pitt no filme, né? Aquele momento. Adoro isso. E a parte do Champagne eu já acho muito mal resolvida. Eu acho que é uma parte que ele não consegue lidar com aquela coisa metafísica, com aquela coisa espiritual, e muitas vezes as imagens ficam parecendo que é uns vídeos de autoajuda. Por sorte, né, no Ad Astra, eu acho que eles têm essa pegada desses clipes meio Terrence Malick, mas da parte boa, eu acho.
Mas isso me incomodou mesmo assim, porque eu acho que tem uma tentativa de poetizar que não precisava. Porque, como a Cris falou, o Brad Pitt está muito bem. Para mim, é uma das grandes interpretações, talvez a melhor dele, dramática. Assim. Eu gosto muito dele como ator de comédia, Bastardos Inglórios, Quem Me Depois de Ler, Snatch. Eu acho que ele tem grandes performances de comédia. Mas, dramático, eu nunca vi ele nesse nível. Eu acho ele, sabe, seguro, forte e tal. E as cenas em que ele tem que tá mais sensível, que ele tem, ou que ele fala com o pai, que ele grava a mensagem pro pai, que ele faz o teste psicológico lá, eu acho que ele tá muito bem. Tá muito bem mesmo. Então eu acho que isso já daria para mim o peso necessário para deixar sei lá, o filme atrativo e fácil, na verdade. Assim, não é um filme difícil. Não seria um filme difícil se fosse só isso. Então, pra mim, sobra essa narração em off. Sobra, não precisa. Engraçado, porque eu não gosto normalmente de narração em off, normalmente eu reclamo. E essa eu achei necessária. Porque é um personagem que consegue controlar até os batimentos cardíacos, tem um número lá? 80. 80, quer dizer, um personagem que vai passar 80% do filme sozinho. E como é que você fala alguma coisa sobre esse personagem que a expressão dele é ficar sem expressão? Você precisa trazer um mecanismo, e eu achei que o voiceover foi uma solução possível. Então, é curioso isso, porque eu não gosto e achei que esse filme, realmente eu acho que vem trazer um didatismo e explicar o que você já está vendo, e aqui nesse filme eu imaginei que você não conseguiria enxergar, e por isso que ele precisa trazer um pouco da consciência dele para dentro do público. Então, como é curioso as visões. É uma percepção, né? Cris, que mais você achou que desagradou? Que desagradou? Não sei. Eu acho que tem um... Sabe o que é? Tem um... Por outro lado, eu vejo isso como intenção, né? De deixar a gente meio cansado. Mas tem todo esse... Ele quer mostrar todo esse desgaste que é fazer essa viagem, né? E acho que isso foi também me cansando um pouco ao longo do filme, né? Aí você vai chegar na Lua, aí você vai tal e tal. Ele vai tentando trazer essa viagem longa para a viagem interior do Brad Pitt. E eu acho que tem algumas quebras de ritmo que tem a ver com aquilo que vocês estavam falando dos dois filmes, né? Da briga dos dois filmes, né? O filme de ação, o filme de ficção científica grandiosa, e esse filme mais intenso. Então, não sei, tem alguns momentos que eu senti mais esse descompasso, e que eu não tava lá tão dentro no filme. E não sei, né? O Tommy Lee Jones, coitado, sempre ficou pra vilão, né? Sempre ficou pra aquilo, né? Pra demonizado, tadinho. Vamos pegar um pouco do gancho da Cris. Eu adoro as 3 cenas de ação, vou chamar de 3 cenas de ação. A perseguição na Lua, a cena de terror, que não vou entrar em detalhes para não estragar nada, e a cena de luta no espaço, que o plano vai abrindo assim e vai se afastando do que está acontecendo. Eu achei as cenas incríveis. É curioso porque são cenas de ação em câmera lenta quase. Tem gente que vai brincar, que pode falar que é quase a sensação do Cartwright dirigindo, mas é porque o espaço te dá uma velocidade diferente, né? E ele consegue muito bem colocar isso. Eu também vi em entrevista ele falando que foi tipo um pé no saco fazer gravações pela questão, eu esqueci qual é o termo, pela questão de não ter gravidade. Ele ficava falando como é que o filme Gravidade conseguiu ser filmado com isso, porque é super difícil. Mas eu achei as 3 cenas incríveis, lindas, assim, fiquei bem fascinado por elas. O diretor de fotografia, que inclusive um dos maiores elogios do filme é a fotografia, é o Hoyt van Hoytema, que é um diretor de fotografia que desde Deixa Ela Entrar, que ele fez, ele vem marcando espaço no cinema com as construções muito bonitas. O filme eu acho muito bonito visualmente, assim. Hoje é engraçado, na revisão hoje eu achei até mais bonito do que eu tinha achado na primeira vez. Aquela cena inicial do Brad Pitt na estação espacial, não é uma estação espacial, sei lá, aquele negócio lá que tem a explosão e tal, é muito bonita, é muito bem filmada ali. Eu acho que uma das qualidades do filme é como ele mantém esse cuidado com a imagem o filme inteiro. A última cena que aparece o Brad Pitt na aeronave, eu acho
incrível. Não vou falar detalhes porque é spoiler, mas eu acho assim tão simples e tão... Pra mim disse muita coisa. Sim, eu acho que falta elogiar, né, o filme por isso, por ser muito bem dirigido. O James Gray realmente, eu sigo achando esse filme, se tivesse existido só esse filme, já daria pra ter visto como temos ali um diretor que tem o controle total do que ele está fazendo, que compõe cada plano pensando na imagem que está ali com ele. Ele tem um realismo que é muito curioso, porque ele quer criar realismo até numa cena de perseguição na Lua, né? Eu li que ele usou imagens de alta resolução reais para compor a cena de ação na Lua, enfim. E como ele mostra a estação espacial lunar toda ali já ocupada por símbolos do capitalismo. É interessante como ele cria esse ambiente. É um diretor que ele não se contenta só em contar uma trama, mas também em criar todo esse universo de uma maneira bem detalhista. Nisso, acho que o filme é muito bom. Eu não sei se foi uma decepção minha, enfim, se eu não consegui embarcar muito na proposta do filme, se eu não consegui contato com esse personagem, porque me pareceu muito contraditório, um personagem tão controlado e tão enfim, tão empenhado no trabalho dele, ao mesmo tempo estar tomado por essas narrações em off que às vezes parecem muito poéticas. Enfim, eu não consegui casar uma coisa com a outra. Enfim, eu acho que é possível existir um personagem assim complexo desse jeito, mas pra mim sempre parecia que tinha o diretor comentando dentro da cabeça do personagem. O personagem fazendo uma coisa e o diretor lá falando dentro da cabeça dele. E os 50 caras da reunião. E os 50 caras da reunião e o Terence Malick e o Scorsese e todo mundo lá dentro. E essa história de um filme de espaço que mostra essa aventura do espaço, essa exploração de um outro ambiente, e um filme assim sem o desejo de exploração, sem esse deslumbramento de você descobrir outros mundos, isso pra mim eu não consegui também me conectar com esse olhar muito realista, muito pragmático para um filme espacial. Ele quis trazer uma coisa como o espaço já como rotina, né? Exato. O que eu achei interessante e depois foi me cansando um pouco, porque aquela coisa de você saber, puta, ele ainda vai ter que passar por um lugar, por esse estágio, mas ele quis isso, né? Tipo, Lua é uma ponte aérea, imagina se o seu Um voo comercial. Como é que é ser isso? Vamos te colocar num voo comercial, você é astronauta, mas vamos te colocar num voo Natasha comercial. Lyonne trabalha em Marte. Isso, ele quis fazer isso, né? Tipo, dar como... uma forma de se criar, né? Uma ficção mesmo. Assim. Já eu gostei. Eu acho que ele... Pra mim, ele tenta não ser óbvio, né? Nessa coisa de sei lá... Fazer o que ninguém fez, né? Não, nessa coisa da ficção científica mesmo. Eu acho que ele tenta não ser óbvio e ficar, sei lá, deslumbrado pelo espaço, não sei o quê. Eu acho que ele quis mostrar uma pessoa desiludida mesmo. Ele tá indo, ele vai ter que encontrar o pai, não sabe direito qual é a situação, como é que as coisas... Que é o grande herói dele. Então, eu até ia comentar o negócio do grande herói. É um grande herói, eu acho, mais ou menos. Eu acho que tem uma coisa assim, eu acho que ele passa a ideia de que ele é o grande herói, só que no fundo ele tem a mágoa dele, que eu acho que ele acha ele um filho da puta, né? Também. Mas assim, o grande herói na profissão. Mas o que eu falo é o seguinte, assim, eu acho que ele tenta... que essa visão do cara desiludido, do cara que meio que, sabe, tem tanto problema que ele ainda agora arrumaram um problema maior ainda pra ele, que ele, sei lá, não consegue administrar os sentimentos, as relações dele, ele foca tudo no trabalho, tudo é tão cerebral. Eu acho que essa visão, ela contamina o filme. O cara, ele contamina a visão que o filme tem, num bom sentido, eu acho. Porque, assim, não é uma ficção científica deslumbrada realmente com o espaço, como o Thiago falou. Eu nem é porque acho que talvez tenha sido mal entendido. Eu não digo deslumbrado com o espaço, mas com o ato de explorar, com as possibilidades da exploração científica, enfim. Descobrir outros povos. Eu não vejo isso planetas, em nada no filme, nem no James Gray, nem no personagem, nem nada. E como é que ele falou, como se já tivesse dominado, né? O espaço foi dominado pelos terráqueos. Favas contadas. Espaço é favas contadas. Não, e é como a gente falou, você falou que o James Gray exato, então, exato. Da ficção isso extraterrestre. Isso pra mim, eu não acho que seja um problema no filme. Pelo contrário, é uma opção. É que pra mim foi difícil o esforço de
criar empatia por essa visão. Hoje eu já, tomando um pouco de distanciamento do filme, eu já consigo entender que veio da cabeça do James Gray, o James Gray pensa assim, possivelmente são assuntos que não interessam a ele, totalmente diferente da maneira como eu, Thiago, vejo, e tudo bem. Eu vou respeitar, vou tentar criar uma relação de empatia com um diretor que vê assim. Claro que eu me identifico muito mais com o que o Kubrick fez no 2001, que é um cara que estava tão fascinado ali pela ciência, pelas inovações da época e por tudo que poderia acontecer, que ele mergulhou naquilo de tal maneira que daí veio o 2001, como ele foi feito. O filme do James Gray eu vejo como um filme em que essas possibilidades estão fechadas, são portas fechadas, e ele usa a estrutura de um filme de espaço para refletir sobre questões que poderiam estar num filme sobre um sujeito indo para a Amazônia, explorar, poderia estar... Você comparar com o filme da Claire Denis. Exato, é isso. Nossa, só está no espaço, mas poderia estar aqui, né? Eu acho que tem uma cena pra mim que é bem É boba. ficção científica, mais Levada. ficção e menos científica. É. Tem uma cena pra mim que, assim, ela não tem grande relevância no contexto do filme, mas que eu acho que ela mostra muito quem é o personagem do Brad Pitt, quem é o James Gray, e eu acho que ele serve de metáfora para o que o James Gray estava sentindo fazendo um filme com tanta responsabilidade e tal. Que é uma cena que o Brad Pitt olha pros astronautas quando ele entra naquele ônibus espacial lá, e ele fala assim, eles parecem que estão sempre felizes. Como é que será isso? Sabe? Eu acho ele nunca tá feliz, né? Porque ele nunca tá feliz, ele tem muito problema, e pra mim o James Gray também não tá tão feliz e confortável fazendo aquele filme que tem tanta coisa pra ele, sabe? Tanta conta pra ele pagar. Então eu acho que Quem tem... paga é o Rodrigo. Pô, é verdade. Mas assim, ele tem que dar o retorno, né? E aí eu acho que sempre tem sei lá, um certo pessimismo do personagem que toma conta do filme, porque o personagem é assim, ele tem essa coisa mais dura, mais pesada mesmo. Então, aí trago agora a discussão, porque eu levantei antes de começar a falar sobre o filme, que é sobre os temas da carreira dele. Felicidade pessoal versus manter a estabilidade familiar. Que tem isso em tantos e tantos filmes dele. Vocês acham que ele tá mudando em alguma forma esse discurso, tá evoluindo? Vocês não viram isso? O que vocês têm a me dizer sobre... Eu não pensei sobre isso. Porque pra mim a carreira dele é muito forte nisso. Todos os filmes dele tem isso. Então, por exemplo, vamos pensar no Z, que a gente já comentou aqui. É um cara que abandona a família pra explorar a Amazônia, depois volta, traz a família pra dentro do problema. Quer dizer, tinha uma questão ali familiar. Tem um filme que tem dois irmãos, um policial e um bandido, e tem toda uma questão, e o pai é policial, e no final das contas o que é bandido que protege o pai. Então, no Amantes, o Joaquim Fênix é um cara que tentou suicidar, tem toda uma relação complexa com a mãe e acaba conhecendo uma outra garota aí que não é bem recebida porque a mãe quer que namora uma outra garota. Quer dizer, tá sempre essa relação entre os personagens têm sempre que escolher entre vou fazer a opção pela família ou vou fazer a opção do que eu quero como pessoa para minha felicidade e abandonar a família. E cada filme tem um desses lados. Mas então, eu concordo. A Liv Tyler, por exemplo, tá abandonada nesse filme. Concordo, tem aparições totalmente, minúsculas. Mas realmente, a Liv Tyler, acho que... Podia ser qualquer pessoa, não a Liv Tyler. Mas o que você fala sobre... Eu concordo, isso tá em todos os filmes dele. O que eu pergunto e questiono é se nesse Ad Astra isso não tá quase óbvio. Desculpa, perdão, você é excluído de todas as listas de cinema. Falar óbvio. Talvez explícito demais. Porque é um filme direto. Porque é um filme sobre um astronauta que tá indo encontrar o pai, chega lá, tem uma revelação sobre o pai, ele precisa resolver aquela questão e ele resolve da maneira, acho que é mais explícito que isso, eu não consigo imaginar. Enfim, mas acho que o discurso tá muito claro. Mas né? antes ele seguia os passos do pai, com relação nessa relação, ele privilegiava a carreira do que a família. Tanto que ali aparece uma vez ou outra e ele está lá sempre no espaço, não teve filhos, quer dizer... Mas nós somos reféns das nossas histórias. Sim, sem dúvida. Então, E o engraçado é que eu nem posso interpretar essa análise
como simplista, porque eu li em entrevistas e o James Gray faz essa análise. Eu acho que ele é um diretor que é muito direto no que ele quer falar, né? É que Sempre, talvez a discurso gente tá num direto. ponto da vida que a gente acha isso simplista. Eu, assistindo ao filme, quando terminou, eu pensei, nossa, é isso? Ele fez tudo isso pra me passar essa lição, que é a vida, o mais importante são as relações, né? Que bom saber, né? Interessante. Eu querendo ver um filme de espaço e vi o que eu sempre levou vejo. até Netuno. Que bom, legal. Talvez seja isso, né? E acho que por isso, voltando ao que a gente começou a falar, talvez por isso os filmes dele não fiquem datados. Da mesma maneira como, sei lá, um Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, não está datado, porque o que ele quer transmitir é universal, é atemporal, serve para ontem, para hoje, para amanhã. A de Astra também, né? Porque a mensagem é um filme de Natal, né? Porque a mensagem é cuide da pessoa com quem você tá, da sua família, de quem você ama, não vai ficar pensando no espaço. É quase isso. E eu acho que tem um tom até otimista na maneira como ele se amarra ali, que talvez não tenha em outros filmes do James Gray. Então, pra mim, a cena final, eu acho que é uma imposição do estúdio. Não é possível que o James Gray pensou naquilo. Eu acho que é otimista. E eu li em entrevistas Eu que ele também- diz que é um filme otimista. Também Então, não gosto da cena final, eu preferia que terminasse um pouquinho também, antes. eu Mas acho que tem outro dia eu duas quase deixas apanhei, que eu pra- mandei cortar uma cena do Tarantino brincando, e Não, as pessoas não, quase não, me mataram. Michel, não Então, mande quem sou eu pra falar cortar, pra- não mande precisa? cortar. Eu mando. As pessoas aliás, vão eu queria apedrejar deixar na rua. claro pra quem tá ouvindo que o que eu tô falando de negativo no filme, na verdade, é um problema meu e não do filme. Você sabe que o É filme tipo tá quando você termina um namoro que o problema tá comigo e não com o filme, então tá comigo, o filme não tá com o dividindo filme. Você já bastante por namorou aí, um viu? filme? Então a gente namora filmes, né, Chico, geralmente. Cris, você quer comentar Verdade. alguma coisa? Não, enfim, mais uma observação. Vocês falaram que lembraram muito do Árvore da Vida. Eu lembrei do Clint Eastwood, né? Aquela hora que aparece o Donald Sutherland, eu falei, mas gente, vai aparecer o Clint a qualquer momento, a culpa é dele no final do filme. Porque tem essa premissa do Cowboys do Espaço, né? Dessa coisa dos astronautas mais experientes e, enfim, que tem a sabedoria, enfim, no espaço. E É que curioso acho você ter que- comparado com Cowboys no Espaço, porque acho que o Clint Eastwood eu acho semelhante ao James Gray, porque ele também é um diretor que defende o cinema mais clássico, Discurso realista. e tudo mais. direto também. Isso, Discurso essa direto. E o coisa Cowboys da- do Espaço é um filme de espaço mais direto também. Isso, e Aqui eu saiu do filme já falando de Cowboy do Espaço. não, e ter essa Olha. coisa e ter essa pegada do olhar da experiência. E sabe quem tá no Acabou de Espaço também? Tommy Lee Sim, Jones. claro. Não, é por isso que eu lembrei. Eu falei Donald assim, Sutherland gente, e Tommy mas Lee tem o Os Tommy Lee dois. Jones e o Donald Sutherland, então a culpa é do Clint, com certeza. Porque- Muito bom. Eu achei o personagem do Adam Sandler menos necessário do que o voiceover, por exemplo. Não, então, mas o Donald Sutherland Ele só tá ali pra fazer uma explicação lembrar do ou Clint outra. Não, Ele então, falar assim, então olha, tá. o Tommy Lee Já- Jones e o Donald Sutherland tá faltando só... Né? Já que fomos pro Donald Sutherland e discutimos o voice-over, a trama de aventura do filme eu acho muito fraca. Desculpa, não, é problema meu. Eu filtrei como Fica à muito fraco. vontade, tipo, Não, falar. chegar num ponto do filme em que o personagem do Brad Pitt pega uma placa de ferro e sai rumo às pedras espaciais. Não, desculpa, James Gray, mas não dá. É aventura espacial de quinta categoria, né? Filme B não teria feito isso. Mas tudo bem. Tá bom. O que você achou, Cris? Você concorda comigo? Momento spoiler, né? Aquela hora que você dá aquele momento spoiler, o Tommy Lee Jones tem um desfecho bem parecido nos dois filmes, Cowboy do Espaço e a de Astra. Cris entregando ouro. Não, Você e tem tantos detalhes do Acabou de e tem- Espaço. e tem um Cara, determinado eu gosto momento. muito de Cowboy Cowboy do Espaço eu acho maravilhoso Gosto também, divertir, ó. porque- Vejam Cowboy no porque- Espaço, muito bom. Porque, assim, ele tem Tem umas- bons personagens. Tem bons personagens, Eu- e o ponto de contato fora do Donald Sutherland e o Tommy Lee Jones é essa coisa de você querer contar uma outra história que não é exatamente a da ficção científica, você querer contar uma história mais existencialista, pessoal, sei lá como é que a gente quer dizer, mas você usa o espaço como cenário. Eles querem contar o Cowboys do Espaço, pra quem não viu, é uma história assim, dá um pau na máquina lá no céu, e a máquina é velha, então tem que mandar os caras que fizeram a máquina, da época da máquina, que fizeram a máquina. Então eles colocam um time de Astronautas sexagenários. mais experientes. Você e sabia tem um que pouco de. existe Eu acho que tem um uma- tributo a isso ali. Você de alguma sabia forma. que existe um negócio desse em bancos? Porque, assim, eles têm um sistema super complexo, atualizado e tal, não sei o que lá. Só que esse sistema complexo, ele tá suportado por um sistema mais antigo, que tá suportado por um sistema mais antigo, que está suportado lá no corpo por um sistema mais antigo ainda. Então tem caras super antigos, velhos, vamos dizer,
que são funcionários dos bancos, porque só eles sabem mexer naquele sistema lá do final. Quando eles morrerem, a gente vai se fuder, porque vai acabar o banco. Tudo culpa Vai do travar COBOL, tudo. viu? Não, aí a hora que apareceu o Donald Sutherland, eu falei, o próximo que vai aparecer de surpresa é o Clint, eu tenho certeza. Mas aí tem uma outra surpresinha que, na minha opinião, é a melhor cena do filme. Mas talvez Que é a a parte do terror. lição, talvez a lição do Clint. Ou é a Natasha Lyonne? Natasha Lyonne foi uma bela surpresa. Mas talvez a lição do Clint é leveza, né? Eu acho que o Cowboys no Espaço é um filme leve, é uma comédia. Sim, sim. E acho que o filme do James Gray, pelo contrário, ele tem um tom ali sóbrio, né? Sóbrio, Que parece que é um filme que quer mostrar que ele é muito mas denso, importante. e Eu tudo. acho assim, eu acho que para um cineasta com tantas marcas, características, né, que fez tantos filmes sozinho, vamos dizer assim, até agora, ir para esse filme que é que tem um orçamento enorme, que tem um estúdio envolvido, que tem campanha envolvida, tem marketing, tem tudo, e para mim ele conseguiu deixar muitas das marcas dele no filme. Tem muitas coisas assim que você enxerga elementos que a gente já comentou aqui do cinema do James Gray ali. É claro que tem coisas que parecem mais decisões de estúdio, decisões comerciais e tal. Mas pra mim, eu acho que ele conseguiu inserir as coisinhas dele ali, sabe? Eu acho que é um filme bem honesto nisso, assim. É isso. Antes do Meta Varanda, Hum. o Rodrigo Teixeira, produtor do filme, está muito entusiasmado com as chances de várias indicações ao Oscar. O que estão dizendo por aí as bolsas de apostas, Chico? Ele ainda não está tão cotado assim. Ele parece mais cotado em coisas técnicas. A fotografia lá aparece citada como uma das possíveis indicadas. Algumas pessoas acham que pode ser indicado para a direção de arte também, talvez trilha sonora. Eu não gosto da trilha, mas tem alguma chance. Mas aí eles ainda não estão aparecendo nas categorias principais. Filme, direção. Até o Brad Pitt não está. Não tá cotado. Ele parece Até lá porque atrás. tem tantos, né, que tá... E também tem uma coisa que eu achei que ia ser a favor, que talvez talvez atrapalhe um pouco o Brad Pitt. Como existe um personagem, uma interpretação muito forte dele no Era Uma Vez em Hollywood, talvez toda aquela atenção pro Brad Pitt migre pro Era Uma Vez em Hollywood em vez de migrar para dois, mesmo que sejam duas categorias diferentes. Então, por enquanto tá acontecendo isso. Tá acontecendo também, por exemplo, com a Scarlett Johansson, que ela tem 2 filmes esse ano. O Jojo Rabbit, que ela faz a mãe, que ela seria coadjuvante, e o História de Casamento, que ela é a protagonista, uma das favoritas pro Oscar. Então, o Jojo Rabbit começou a assumir dela, então ela tá mais cotada pelo outro. Mas as coisas não vão se movimentar ainda. E eu acho que o Globo de Ouro vem aí, e o Globo de Ouro tem uma tendência a eleger estrelas, a trazer estrelas pra festa. Então, eu não duvidaria que uma indicação, por exemplo, do Brad Pitt para melhor ator dramático, e essa indicação pode, sei lá, catapultar ele pra corrida aí mais Oscar, não fortalecendo. sei. Vamos ver, porque o filme tem muita crítica boa, assim, ele tá muito bem na recepção. Então eu acho que pode ter uma atenção, sim, mas ainda não tá acontecendo. Muito bem. Eu Meta vejo, Varanda? antes do Meta Varanda, Pode falar. eu vejo ainda o Brad Pitt mais reconhecido pelo Tarantino que por esse. Sim. Mas eu vi Também é um o... filme que estreou agora, né? Mas eu vi o Ryan Gosling sendo elogiado. Ele foi indicado pelo Primeiro Homem. Foi? Não chegou a ser. Enfim, é Era difícil. cotado. Porque eu depois vejo também muitas semelhanças entre esse filme e o Primeiro e o Homem. Primeiro Lembrei Homem. também. Porque quer mostrar mais o drama do personagem. Ele tá muito centrado no personagem, né? O James Gray, ele abre o filme com um close do Brad Pitt, não à toa. É um filme sobre aquele personagem. Se você fosse fazer um filme com o Brad Pitt, você não abriria com o Tudo, close eu dele? não sei, Chico, eu não sei. Mas enfim, tudo que tá ao redor do Brad Pitt parece que é um esboço de alguma coisa. Eu não sei, o filme tá tão centrado ali naquele personagem, depende tanto dele. Mas eu acho que é um filme, tipo assim, tem outros personagens importantes na trama, mas é um filme basicamente de um personagem. Então, porque quem nesse tá com umas ponto- estrelas? É o personagem do Nesse Brad Pitt, ponto me né? lembra o Primeiro Homem, sim. Que também era muito ali, quase a câmera no Sufocante, rosto do, né? do O Ryan que eu Gosling. acho que tem diferença no Primeiro Homem é que o Primeiro Homem, pra mim, é um filme que nunca parecia muito mecânico. Eu nunca... por mais que ele fosse em primeira pessoa, tá, sabe, o personagem Ryan Gosling muito evidente em tudo e tal, e muito tentando dissecar, pra mim era exatamente dissecar clinicamente.
Você não conseguia entrar numa coisa mais de sentimento. Nesse eu acho que ele consegue bastante. Vamos pro Metavaranda? E aí, Thiago? Então, vamos lá. A nota Calma, do... não fica com Tá, vergonha. não fica com... A nota que o meu coração... Provavelmente eu vou dar a maior nota desse Ou a programa nota hoje. da razão, a nota da emoção, enfim. Como eu disse, eu acho que tem filmes em conflito. Mas mesmo assim, falando em filmes em conflito, se o filme James Gray tivesse me parecido um filme denso como os outros filmes do James Gray, só deixando claro que eu acho Amantes uma obra-prima. O Era Uma Vez em Nova York eu acho maravilhoso. Depois do Era Uma Vez em Nova York eu revi os filmes anteriores de James Gray, passei a gostar muito de todos eles. O Z eu já acho um bom filme, eu gostei, acho o desfecho dele maravilhoso. Eu acho que ele tem um senso de aventura que ele consegue transmitir no filme, pra mim isso é excelente. Nesse filme agora, nem na porção James Gray ele me convence muito, porque eu acho que é tudo um pouco apressado, ou um pouco, no meu ponto de vista, esboço do que ele poderia ter feito ali no filme. E parece que ele confia tanto no que o personagem, no que o Brad Pitt podem levar, que vira aquela história de pegar ou largar. Ou você compra o Brad Pitt e vai junto com o filme, comprando o personagem, ou você não vai. E pra quem não for, o que tem na trama de aventura é muito primário mesmo. Tem um ponto do filme em que eu vou só citar de leve, sem dar spoiler, mas que o personagem do Brad Pitt precisa fugir de uma situação pra chegar até o pai dele, que não sei, parece que deram pra um menino de 6 anos escrever. Não faz sentido, não tem sentido. Ele mergulha num oceano, aí sai dentro de um foguete, do foguete vai pro espaço, pega um pedaço de ferro. Não, enfim, é loucura. Enfim, não sei, parece um esboço. Eu vejo como esboço. Então, desculpa, mas eu me frustrei muito com o filme. Pra mim não funcionou. Vou dar nota 5. Muito bem. E aí, Cris? 6. Chico, eu vou dar nota 7. E você? Eu vou dar nota 6,5. Eu acho que tem um diálogo no final, mas é spoiler, né? Se eu falar o diálogo no final. Que o Tommy Lee Jones pede pro filho, né? Fala assim: filho, não me deixe falhar. Aí ele falou: pai, você não falhou. Agora a gente sabe que a gente só pode contar com a gente mesmo. Tipo assim, não tem nada lá fora. Eu acho que reflete um pouco do que a missão do James Gray nesse. Assim, eu não acho que ele falhou. Eu acho que ele ele conseguiu até onde dava pra conseguir, dentro de um blockbuster, de um filme com tantos compromissos. Mas ninguém acha que ele falhou, né, Chico? Acho que só Você eu. achou? Porque todo mundo tá elogiando. Não, tenho certeza Acho que só eu achei que ele que falhou. os comentários dos ouvintes varandeiros vão trazer bastante gente que tem muitas críticas. Porque eu já comecei a ver até no nosso Twitter de lançar uma coisa em outra e já tem que filme chato. Não, é que imagina, pra mim é frustrante porque eu gosto. Sozinho. É porque eu gosto muito do diretor, então eu sempre tô querendo gostar, querendo ver pontos positivos, mas a gente tem que ser sincero, né? Por favor, é isso que os que a gente ouvintes viu, esperam. Com essas notas, o filme Ad Astra ficou com 65 no Metavaranda e está aprovado no final das contas. Olha, foi razoável até. Vamos pro puxadinho da varanda? Começa, Michel. Eu? Ai, Não? eu não tinha nada. Você tem alguma coisa, Cris? Poxa, hoje eu tô meio devagar. Thiago? Então, eu vou indicar um filme. Hoje eu tô bem chatinho, tá, gente? É um filme que eu vi eu não gostei. Eu não gostei tanto assim. Não gostou. Mas eu acho que tem um ponto positivo muito forte e por isso vale a recomendação, vale ser visto. É um filme brasileiro que estreou essa semana, chama Sócrates. É um filme bem pequeno, dirigido pelo Alex Morato, filmado na Baixada Santista, com atores em grande parte amadores, enfim. É um filme bem realista sobre o cotidiano de um jovem muito pobre que acabou de perder a mãe e está vivendo ali num momento em que não existe, parece que não tem solução para nada na vida dele, então é a miséria absoluta. O filme, eu tenho algumas
ressalvas a ele, porque acho que ele toma esse caminho do realismo da miséria, que é mostrar tudo de ruim que acontece com o personagem, sem dar muita opção para ele, porque na vida geralmente é isso que acontece, mas também sem abrir muito a narrativa para outras possibilidades. Mas eu acho que a atuação do Christian Malheiros, que faz o personagem principal, eu acho tão interessante como ele transmite uma expressividade para esse personagem e torna o personagem até maior do que o filme é, do que o roteiro é, que esse filme me fez pensar muito no Ad Astra. Muito, porque eu vi logo depois e eu acho que o ator no Sócrates traz tudo pro filme. Sem esse ator, o filme não seria nada, praticamente. O ator é o filme, é o personagem, o rosto do ator leva a dor pro personagem, dá uma densidade que o personagem talvez não tivesse com outro ator. E aí eu fiquei me perguntando, será que o Brad Pitt tá realmente tão bem assim no Ad Astra? Porque pra mim, pessoalmente, não transmitiu nada. Então, eu acho que vale a pena ver Sócrates por causa da atuação do Christian. O Christian tá na série Sintonia também, fazendo um personagem num registro bem diferente, então vale a pena ver pra entender que é um ator que tá despontando e bem interessante. Vale lembrar que esse filme nós falamos bastante dele nas corridas do Oscar do ano passado, porque ele foi indicado e ganhou um prêmio de destaque no Independent Spirit. Ele tinha 2 indicações. Ele teve 3 indicações. O Christian foi indicado para melhor ator Merecido. do ano. Teve o John Cassavetes Award, que é para filme de baixo orçamento, e teve também um Someone to Watch Award, que ele venceu, que é pro Alexandre Monato, que é o diretor. Isso, Sim. isso. O que eu acho legal no filme é que ele tem, no meio da trama, um romance entre o personagem do Christian e um amigo dele. Então, o que eu acho, depois de ter visto o filme, é que se ele tivesse desenvolvido mais esse aspecto da trama, poderia ter sido um filme muito, muito mais rico ali no desenvolvimento do personagem, ter aberto outras possibilidades para o personagem, mas é daquele tipo de realismo que condena os personagens a uma vida miserável e não tem muita saída. Esse ponto que me pega, eu acho um grande tragédia pouca é bobagem, né? Não basta você acontecer isso, tem que acontecer aquilo, você tem que cair, tropeçar, cair na piscina, se afogar. Esse gênero, na visão do Michel, assim, são quase todos os filmes. Esse é bem forte nisso, mas eu acho o menino muito expressivo, eu acho que o menino te convence realmente de tudo que tá acontecendo com ele, do que tu tá sentindo, te dá desespero mesmo, você quer ajudar, vem aqui que eu vou te ajudar, porque tá difícil demais, você não tá dando sorte. E eu acho o filme muito esforçado, com muitas boas ideias, mas ainda acaba optando muito mais pelo melodrama não, pela essa coisa de explorar só as dificuldades, e tinha outras coisas que ele podia ter desenvolvido mais, inclusive os outros personagens. Mas é um filme interessante, sim. Eu vou indicar um outro filme brasileiro também, que está estreando agora na quinta-feira, chama O Clube dos Canibais, do Guto Parente. É um filme de terror mesmo, que fala de canibais mesmo. E é muito interessante porque ele tem uma estrutura de filme de terror mais de baixo orçamento e tal. Mas visualmente ele tem soluções muito legais, assim, e o trabalho de maquiagem é incrível. O trabalho de maquiagem é do Rodrigo Aragão, que é diretor daquela série de filmes Mangue Negro, Mata Negra, etc. Que é um cara que trabalha com isso, então o trabalho é impecável, assim. E é um filme em que o Guto tenta fazer uma leitura política, né? Ele tenta transformar essa coisa do canibal na classe mais abastada, vamos dizer, que devora o pobre, entendeu? Então tem uma relação entre uma coisa e outra, que eu até preferia que fosse mais explorada no filme, mas que está presente o filme inteiro. Então é um filme bem interessante, que tem a estrutura de terror, que fala de política, que é uma coisa que a gente está vendo muito, né? E estreia agora na quinta-feira. Vale muito a pena, principalmente para quem é fã de terror. Muito bem. Vamos para aquele momento que a gente finaliza o programa? Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria, que vai ter hoje 3 horas de duração. A gente não teve na semana passada o Cantinho do Ouvinte, mas foram lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, e deixaram comentários. Então isso é um bom sinal, né? Todo mundo já sabe como funciona no Cantinho do Ouvinte. Já aprenderam o caminho, né? A gente não falou semana passada por quê? Primeiro que a entrevista com o Rodrigo foi bem longa, e segundo porque era sobre Bacurau de novo, que a gente já fez no outro programa, então ia ficar repetitivo. Nessa semana, vários comentários sobre a entrevista com o Rodrigo Teixeira, é claro. Espero, aliás, Rodrigo Teixeira, que você volte a
a varanda, né? Convidadíssimo, né? Convidado, Claro. apesar desse episódio. A gente vai esconder de você esse episódio de hoje. Enfim. Mas a credibilidade da varanda vem daí, né? A gente Por aí, fala o que a porque gente pensa é e tudo mais. sincero. O Caio Augusto fala assim, seguinte, hoje eu só vim tecer elogios a vocês, pois hoje tive que ir no Detran resolver uma burocracia Esse comentário é É maravilhoso. maravilhoso, eu também adorei. e ouvir esse episódio enquanto aguardava o atendimento fez toda a diferença. O podcast funcionou quase como um psicotrópico que me levou numa viagem muito louca da cinefilia, enquanto o Rodrigo Teixeira contava sobre os bastidores das premiações. Parabéns pela qualidade do podcast e continuem trazendo convidados que nós adoramos. Então a gente ajudou o Caio ali no Detran, A salvar a situação dele no Detran. né? Me lembrou do Relatos Selvagens, né? A cena do Também Detran. lembrei na hora de Relatos Selvagens. Enfim, não aconteceu o Relato Selvagem pra ele. A Milena, que episódio incrível, que bacana saber dos bastidores da indústria do cinema. Adorei, parabéns. O Vincent, que episódio sensacional. Eu estava ouvindo minha fila de podcasts a caminho do PF nosso de cada Esse dia. também é maravilhoso. Quando ouvi que ia ter a aparição do Rodrigo Teixeira, mudei de rumo na hora pra ir comer no restaurante mais caro, porque a ocasião pedia. Muito bem. Esse já tô indicando pro prêmio Hank Miura do Ô, Varanda Awards, porque eu Michel, achei sensacional. dá pra gente ver aí, já mapear os hábitos dos nossos ouvintes, de como eles ouvem o podcast, ou no Detran, ou na fila do PF. A gente podia pedir pros ouvintes comentarem as coisas mais Onde surpreendentes, você ouve né? O o cinema na varanda. Eu já encontrei com gente correndo no parque e gritou: eu tô ouvindo cinema na varanda, porque a pessoa me reconheceu. A Daniele Costa, olha, episódio maravilhoso. O Rodrigo explicando como funciona a burocracia do cinema foi esclarecedor. Não basta ser bom, o filme requer uma campanha intensa para a temporada de premiações. Pois é, tem isso também, né? Descobri recentemente o podcast de vocês, mas já acompanhava o Chico há anos e fiquei triste em saber que ele achou o Capitão Fantástico ruim. Olha, Chico. Poxa, Sim, deixa o tá Capitão Fantástico lá, né? Tudo bem, ó, Daniele. Hoje eu, pros fãs de James Gray, vou estar nessa situação também, então tudo bem. Estou ouvindo os episódios mais antigos e adorando. Parabéns pelo trabalho. Bom, primeira vez que ouço o podcast, certamente não será a última. Vou tirar o atraso e acompanhar. Quando vocês estavam discutindo sobre o horror folk em relação ao Midsommar, me veio muito à cabeça o filme estoniano November, que tá entre os filmes favoritos do ano passado. Você chegou a ver, Chico, Eu November? assisti. E aí? É bem interessante o filme, tem umas coisas bem surpreendentes, uns efeitos visuais bem surpreendentes. Só que eu achei o filme meio produzido demais, sabe? Mas é um filme bonito, um filme todo em preto e branco, é um filme bonito. Mas eu achei ele, sei lá, acho que ele não flui tão espontaneamente assim. Isso me incomodou um pouco. A Nara Jesuíno, que episódio incrível, varandeiros. Muito especial poder ouvir tantas histórias sobre como se desenrolam os bastidores da nossa amada arte através do Rodrigo Teixeira. Me senti aí na roda de conversa, tipo criança, com os olhos brilhando, ouvindo sobre aquilo que a gente ama, cinema. E que bacana ter uma pessoa como ele representando o nosso país mundo afora, apesar do momento complicado que as artes vêm atravessando por aqui. Aliás, sou cearense e que alegria enorme ver um filme do meu conterrâneo na corrida por um Oscar. Felicidade e muito orgulho definem meu coração cinéfilo. Obrigada por contribuir com essa conquista, Rodrigo, e um muitíssimo obrigado a vocês por sempre trazerem conteúdo relevante e divertido pra gente. Já estou curiosa para ouvir os comentários sobre a Ad Astra, Coringa e A Vida Invisível. Um grande abraço para todos. Como é o nome dela? Abraço pra você também. Nara Jesuíno. Nara, você falou que ficou encantado ouvindo sobre a coisa que você ama. A gente também ficou na entrevista do Rodrigo, a gente ficou bem Essa mesma encantado reação sua, a também. gente tava aqui ao vivo e a cores, ouvindo as histórias. A quantidade de comentários essa semana tipo, eu me senti na cartinha da Xuxa, que é um monte de cartinha em volta, porque foi Xuxa é uma apresentadora dos anos 80. Nosso Chicopedia aqui do o Chico Cinema na Pedia tá Varanda. aqui socorrendo. Então, eu acho que pra fechar, eu vou fugir um pouco dos comentários que tem em outras redes também, pra trazer um momento que eu e a Cris vivemos após a ação do Ad Astra, né, Cris? Verdade. Com Rafael Vicentini Paloni. Ele depois comentou nas redes sociais. Ele falou assim: eu tietei a Cris e o Michel depois da exibição e quase tive uma parada cardíaca de nervosismo pra puxar papo com eles.
Foi muito curioso, porque ele realmente estava nervoso. Não sei por que conhecer a Cris. Pra conhecer a Cris, claro. Como Eu entendo, você- eu entendo. Eu como acho que ele tava vocês emocionado sentiram? com o Brad Pitt, na verdade. Cris, como foi a ele sensação tava de tremendo, serem Foi- superstars foi do pra conhecer a podcast? Cris, eu também ficaria tremendo. Ele tem razão. Você ficou tremendo. Você ficou. Eu acho que foi o Brad Pitt ainda, fortes emoções. Rafael, ainda bem que você pegou eles num bom dia, porque eles geralmente são insuportáveis. A gente não fala com ninguém, é uma grosseria que Deus me livre. Ninguém gosta desses dois. Então vou mandar um abraço pro Rafael. Até semana que vem. Tchau. Tchau.